Claudinei Paulino, bom dia, amigo. Alô, companheiro Ira Henriques, bom dia, querido Vitor Guilherme. Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, em especial o ouvinte do Difusora Entrevista. E a gente vai fugir um pouco ao padrão de todos os dias, quando a gente traz em primeira mão notícias policiais, condições climáticas da cidade, trânsito. Hoje a gente vai deixar para uma segunda participação, já que fomos solicitados aqui pelo pessoal do Conselho tutelar e houve alteração com relação à eleição. É um assunto importantíssimo. A Difusora, bem como a imprensa de uma forma geral, vem dando destaque para esse assunto. Então, como houve alteração, fomos solicitados aqui prontamente atendendo ao chamado. Estamos aqui com a Moniana, que é a presidente da comissão eleitoral, e vai falar o que houve nessa alteração e como fica então os eleitos aí para o ano de janeiro de 2000, a partir de 2016. Moniana, bom dia, prazer tê-la aqui na Rádio Difusora. Fale pra gente o que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, Ira Henrique. Bom dia, Vitor Guilherme, amigos e ouvintes da Rádio Difusora. Em primeira mão, agradeço a presença de vocês. Solicitei hoje de manhã, vocês prontamente vieram aqui. E queremos trazer com clareza para toda a população o que aconteceu ontem. Ontem, como vocês estiveram aqui, toda a mídia divulgou o resultado das eleições para conselheiros tutelares que ocorreu no domingo. E ontem, dentro dos direitos dos candidatos, uma candidata entrou com um recurso solicitando uma recontagem de uma urna específica, pois em todas as sessões, dentro das 7 sessões, ela teve uma média de votos, e nessa sessão 2, nessa urna 2, ela teve uma baixa contagem de votos, e por isso ela pediu uma nova contagem, porque ela se sentiu prejudicada com isso. Nós atendemos essa solicitação e existiam 2 planilhas. Uma planilha na hora da apuração, dos votos, que começou às 5 horas da tarde e terminou às 19 horas e 45 minutos. A apuração durou 2 horas e 45 minutos. Uma planilha com a contagem dos votos por urna e uma planilha com o total de votos de cada urna. Pois bem, nós observamos isso. E o que aconteceu foi um erro na transcrição dos votos da planilha que tinha os votos por sessão por urna para a planilha que tinha o total dos votos. Mas a candidata, dentro dos direitos dela, nós acionamos todos os 12 candidatos, que nós realizaríamos uma reunião ontem, às 20 horas, no local onde foi apurado os votos, para que os candidatos estivessem presentes, que nós explicássemos a eles essa situação e se diante da maioria dos votos seria reaberta a urna. Pois bem, isso foi feito. Às 20 horas, dos 12 candidatos, 8 compareceram e isso foi explicado a eles. Nós mostramos que houve esse erro dessa transcrição, mas que dentro da urna ela poderia ser aberta novamente, e isso foi a escolha de todos. Nós abrimos a urna, nós recontamos o voto dessa urna, somente de uma urna da que ela solicitou, e a contagem do voto estava correta nessa primeira planilha contada por nós, que era por sessão, separada por sessão. Então, foi só essa transcrição que foi um erro. Moniana, permita-me, porque esse ponto é muito importante, permita-me uma interrupção, para deixar bem claro o seguinte: essa urna, de fato, ela tinha os 23 votos. Porque senão a pessoa pode pensar, como uma urna tem 23 votos e só foi contado 6? Não. Para deixar bem claro, né, continha. O problema foi o transporte dessa planilha para outra, a escrita. Sim, foi isso mesmo. Essa urna continha, porque os valores foram esses, como você mencionou. Foi somado 6 votos de início para ela nessa urna, só que ela tinha 23. Em uma planilha contava os 23 votos, só que na outra contava 6. Na final contava-se 6. Foi um erro nesse transporte, nessa transcrição, pois quando abrimos a urna, continha os 23 votos. Então, com esse novo somatório de votos, houve uma alteração. A candidata Gisele, que era a 6ª colocada,
a primeira suplente, passou para a 5ª colocada titular. Então, a Gisele assume como titular dia 10 de janeiro junto com os outros 4, e a Larissa, que estava em 5º lugar, passa a ser primeira suplente. E a alteração foi essa. Nós solicitamos a presença de vocês para que isso fosse passado para toda a população, que o nosso dever é esse, passar a transparência, a clareza, a lisura de todo o processo. Essa contagem ontem aconteceu de forma calma, tranquila. Os 8 candidatos presentes acompanharam calmamente. Inclusive o Ministério Público também, segundo você me dizia. O Ministério Público foi avisado durante o dia. O Ministério Público, por lei, é o responsável por fiscalização. Então ele foi acionado e ele disse que é um erro, né, gente? A gente tem que pensar que nós trabalhamos no domingo mais de 12 horas. Não é urna eletrônica, era uma urna de lona, daquelas antigas, as cédulas de papel e a contagem manual. Então foi um erro nosso, um erro do CMDCA, que vem publicamente perante toda a população nos desculpar e reforça o pedido de desculpa aos candidatos envolvidos. Isso já foi falado para eles ontem, mas, como o próprio Ministério Público diz, isso não altera nada das informações que foi passado ontem, que a mídia já divulgou. Tudo ocorreu de forma clara, de forma tranquila. Os candidatos entenderam, os candidatos agradeceram o nosso trabalho, todo esse processo seletivo. Os candidatos estão cientes de tudo que aconteceu. Ô Moriana, um ponto importante também, deixar bem claro, uma vez que houve essa alteração, inclusive os 8 candidatos estiveram lá e não houve reação, segundo você, nenhuma reação negativa, isso prova aí também, mostra que eles entenderam a lisura da situação e o que aconteceu foi um erro humano, afinal de contas, já tem uma frase que há 2000 anos é dita, né? Quem nunca pecou que atira a primeira pedra, né? Justamente, Neia, a nossa intenção é essa. Nós ficamos também muito chateados com o que aconteceu, nós nos desculpamos com todos os candidatos, queremos nos desculpar com a população. Isso não altera as informações que vocês passaram ontem, foi um erro mesmo, o cansaço estava grande e como assim, o escrutinador, né, quem conta os votos, na verdade, em outras eleições, chegava na hora da apuração, no momento da contagem dos votos. E nós, quem realizamos isso, nós estávamos lá há mais de 12 horas de trabalho. Sei que isso não justifica o erro, mas o cansaço estava grande. Eu agradeço a sua participação e nos colocamos à disposição de toda a comissão para quaisquer esclarecimentos da agora para frente. Igualmente, nós também agradecemos o apoio de vocês, a Írio, Vitor Guilherme, a toda a população, a confiança dos candidatos no nosso trabalho, o Israel Malti, que está aqui na minha frente, chateado que eu não falei o nome dele, aos candidatos, a Polícia Militar, que nos deu um apoio absoluto no domingo. Eu queria muito reforçar esse agradecimento, ao Ministério Público por todo o apoio, a Vara da Infância também, que deu todo o apoio responsável, e peço desculpas novamente, mas estamos aqui à disposição para qualquer dúvida e maiores esclarecimentos sobre o que aconteceu. Muito obrigado. Então, Oi. Aproveitando, vamos falar novamente então o nome dos conselheiros de São João Nepomuceno? Todos? Como ficaram aí os novos conselheiros? Isso. Por gentileza, então, porque a Moriana, meu filho, está numa correria aqui atendendo a imprensa. Como ficou então os conselheiros titulares? Então vamos lá, na ordem. Em primeiro lugar, Valéria. Em segundo lugar, Elir. Em terceiro lugar, Maria Alice. Em quarto lugar, Flávia. E em quinto lugar, Gisele, os titulares. Muito obrigado, Moriana. E um dos conselheiros eleitos, está aqui, que é o nosso querido Elir, e que participou, foi convocado ontem para participar da recontagem, enfim, e como ele viu toda essa movimentação, pelo que a Moriana falou, e eu acredito profundamente, houve lisura total, apenas erro humano. Elir, bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia ao pessoal ouvinte da Difusora. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a minha esposa, minha filha, pela eleição e todos os eleitores que votaram em mim. Quanto à lisura do pleito, o CMDCA conduziu de forma espetacular, não há qualquer senão a ser ressaltado. E ontem nós participamos lá da recontagem dos votos da tal urna que foi transcrito
o número de votos da Gisele, que seriam 23 votos, foram inscritos numa folha de papel manualmente 6 votos. Isso foi reconferido e foi refeito. E ela passou, então, do 6º lugar para o 5º. E a Larissa, que estava em 5º, passou para o 6º lugar. E, então, ela passou a ser suplente. Mas, de qualquer forma, a eleição ocorreu tranquila e da melhor forma possível. A Rádio Difusora se coloca à disposição do Conselho e desejando aí que chegue logo em janeiro para vocês efetivamente começar realmente a trabalhar numa pasta tão importante para a nossa comunidade como é o Conselho Tutelar. Toda a sorte do mundo e nos colocamos à disposição do Conselho. Eu agradeço a sua fala e que o povo de São João possa estar certo que estamos lá no Conselho para atender da melhor forma possível os adolescentes e crianças necessitados do nosso atendimento de São João Nepomuceno. Muito obrigado então ao nosso querido Eli. Falamos aí então com o Eli, que é o eleito aí, o novo conselheiro que vai assumir em janeiro de 2016. Falamos também com a Moniana, que é a presidente da comissão eleitoral, e com apoio total aqui do nosso repórter fotográfico Israel Malti, que é a difusora, falando sobre esse tema importantíssimo para a nossa comunidade. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias policiais, com as condições climáticas, bem como o trânsito e aquela ferramenta de auxílio à nossa comunidade. Onde tiver algum problema, onde tiver alguma falha, estamos aqui pronto para atender a comunidade e levar essas informações até as autoridades para que os problemas possam ser resolvidos. Com assistência e participação especial de Israel Maltic. Panorama da cidade para o Difusor Entrevista, repórter Claudinei Paulino. Estamos apresentando Difusor Entrevista.